rotulados e busca encontrar semelhanças entre grupos de dados, gerando clusters ou grupos de dados. Então, o Deep Learning, ou aprendizado profundo, é uma sub-área de Machine Learning. Mais especificamente, trata de redes neurais artificiais, uma área que busca simular computacionalmente o cérebro enquanto máquina de aprendizado. Os primeiros registros científicos da tentativa de reprodução de um neurônio artificial datam da década de 50, onde modelos computacionais foram desenvolvidos, porém pouco explorados devido à falta de poder de processamento dos computadores da época. Um sistema de Deep Learning é feito para funcionar de uma maneira parecida ao cérebro humano, no que diz respeito à troca e processamento de informações realizadas entre os neurônios, criando então uma rede neural. A maneira pela qual o Deep Learning e o Machine Learning diferem é em como cada algoritmo aprende. O Deep Learning automatiza grande parte do processo de extração de recursos, eliminando parte da intervenção humana manual necessária e permitindo o uso de conjunto de dados maiores. Você pode pensar em Deep Learning como Machine Learning escalável. As informações usadas nesse método são processadas em camadas. A primeira camada é onde os dados são inseridos para análise, ou seja, um input. As informações usadas nesse método são processadas em camadas. A primeira camada é onde os dados são inseridos para análise, ou seja, um input. E a última é onde os resultados são exibidos, ou seja, um output. Entre essas duas camadas existem camadas escondidas, e o número de camadas escondidas varia em cada operação. Ao receber uma informação de entrada, os algoritmos de Deep Learning conseguem distinguir detalhes, que serão passados aos neurônios, os quais realizam análises através de cálculos matemáticos. Nesses cálculos, cada um dos detalhes analisados recebe um peso, o qual cria um grau de relação entre o detalhe analisado e o resultado final esperado. Após a realização do cálculo matemático, o resultado é passado para uma função de ativação, que seleciona alguns neurônios que serão ativados para continuar com o processo. Essa função adiciona um grau de não linearidade ao processo. Esse processo continua com suas inúmeras análises até chegar na última camada de resultados. A utilização de Deep Learning exige que uma extrema quantidade de dados seja proporcionada ao sistema. A abundante quantidade de dados e cálculos faz com que o computador convencional não seja suficiente para cumprir essas tarefas, uma vez que se exija uma alta capacidade de computação de GPU, mais conhecido como placa de vídeo. Esse tipo de técnica é popular devido a abstrair da necessidade de uma etapa prévia de extração de características, contrária a outros métodos de Machine Learning. O algoritmo extrai características automaticamente. Quando vemos algo, nosso cérebro procura rotular a imagem, prevendo e reconhecendo padrões armazenados em nossa memória. O computador usando Deep Learning processa informações de maneira semelhante, mas o faz usando padrões de números. Onde reconhecemos padrões através de nossos sentidos da visão, em conjunto com os nossos outros sentidos, o algoritmo faz isso dividindo as imagens em uma sequência de números que configuram um dado padrão. Na figura abaixo, mostramos o treinamento de uma rede de Deep Learning. Cada observação de entrada, cão ou gato, corresponde ao padrão nos dados de entrada. Ao ler este padrão de números, a primeira camada gera um peso e uma pontuação para os nós na próxima camada, até que a camada de saída seja alcançada onde o erro da pontuação é calculado. Por exemplo, se a entrada for a imagem de um gato e a saída diz que é um cão, o modelo gera um erro. Através de backpropagation, os erros são enviados de volta pela rede novamente e os pesos são ajustados melhorando o modelo. Esse processo é repetido milhares de vezes, ajustando os pesos de um modelo em resposta ao erro produzido, até que o erro não possa mais ser reduzido. Durante esse processo, as camadas aprendem as features ideais para o modelo. Na fase de produção, isto é, com o algoritmo treinado resultando em um modelo para esta aplicação, ao se querer saber se a imagem de entrada é um cão ou gato, simplesmente apresentamos a imagem na entrada e o modelo nos dirá com certo grau de precisão qual é o animal da imagem. Como podemos observar, o Deep Learning é intrínseco aos sistemas de informação. Podemos atentar isso no exemplo dado. Ao entrar com uma foto de um gato no algoritmo, você realiza um input, ou seja, a entrada de dado. Então o algoritmo realiza os processamentos necessários através do método de camadas e backpropagation. Depois, o programa mostra se a foto é realmente de um gato. Caso acerte, podemos dizer que ele salva o caminho qual percorreu para aprimorar sua precisão. Caso erre, o próprio algoritmo ajusta os pesos das decisões e quais foram os problemas para otimizar na próxima tentativa, caracterizando assim a retroalimentação. Em relação aos três pilares de sistemas de informação, pessoas, procedimentos e tecnologia, há bem pouco intervenção humana no Deep Learning como bem discutido. O procedimento mais utilizado é o algoritmo de backpropagation, que consiste em duas etapas. Primeiro, o passo para frente, ou forward pass em inglês,
onde nossas entradas são passadas através da rede e as previsões de saídas obtidas. Essa etapa também é conhecida como fase de propagação. E a segunda etapa, o passo para trás, o backward pass, onde calculamos o gradiente da função de perda na camada final, ou seja, a camada de previsão da rede, e usamos esse gradiente para aplicar recursivamente a regra da cadeia, chain rule, para atualizar os pesos em nossa rede. Etapa também conhecida como fase de atualização de pesos ou retropropagação. Agora, sobre tecnologias, muitas empresas como a IBM, Microsoft e a Amazon fornecem serviços de Deep Learning. Também é muito utilizado a linguagem de programação Python, que vem crescendo no mercado. A tecnologia está sendo amplamente utilizada em empresas farmacêuticas e médicas para aplicações que vão do diagnóstico à segmentação de imagens, da análise de imagens médicas à análise de genomas e à descoberta de novos fármacos. Todo o setor da saúde está sendo transformado pelo Deep Learning. Um dos mais impressionantes sistemas atualmente utilizados nessa área é o Watson da IBM, que dá apoio a decisões clínicas dos médicos baseadas nas bases de dados integradas de muitos hospitais e até de artigos técnicos recentes. Também está sendo utilizada para prever resultados legais. O Deep Learning tem a capacidade, melhor do que os seres humanos, de analisar os dados para ajudar a fazer previsões sobre os resultados de processos judiciais. Os clientes frequentemente pedem para seus advogados preverem o futuro com perguntas como: se formos a julgamento, qual é a probabilidade de ganhar? Ou será que devo negociar? Com o uso de Deep Learning, que tem acesso a anos de dados experimentais, os advogados são capazes de responder melhor tais perguntas. Além disso, o Deep Learning também possui visão computacional. O Deep Learning já produziu com precisão sobre-humana classificação de imagens, possui precisão ótima para detecção de objetos e restauração de imagens, além de segmentação de imagens. Um pouco da visão computacional é utilizado, por exemplo, em veículos autômatos como o Tesla.